Olá, boa noite a todos. Boa noite, Carla Virgínia, Luiz Marques, Léo Ribeiro. Sou Carlota Pires e estamos aqui para o nosso primeiro podcast do nosso canal Papo Literário. Sejam muito bem-vindos a esta roda de conversa de hoje. O nosso tema aqui, literatura, como sempre, né? O nosso papo literário gira em torno da literatura. Todo e qualquer tipo de literatura, qualquer gênero literário, nós sempre estamos aqui para falar da vida alheia, dos personagens, obviamente. Então, vamos lá, vamos apresentar os nossos integrantes, né? Ou melhor, deixemos que os nossos integrantes deste podcast de hoje se apresentem, né? Começando então com as meninas, que no caso são duas, eu e a Carla Virgínia. Boa noite, Carla Virgínia, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro podcast Papo Literário. Tudo bem? Tá tudo bem, tudo. Vamos lá, vamos. Tô aqui somente para falar da vida alheia, adoro. Das personagens dos livros que a gente lê, não é isso? Virgínia, você fala de onde? Falo de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Você tem quantos anos, Virgínia? Se não quiser falar, tudo bem. Não, não, 37, tranquilo. Tenho 37 anos, deficiente visual aí desde dos meus 12, né? É onde a gente tá a prova de que a deficiência visual não impede com que a gente entre no mundo da literatura. É isso aí, é isso aí. Então vamos agora aos nossos integrantes, os meninos do nosso primeiro podcast, Leitores Vorazes também, que é o Léo Ribeiro. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, Carlota. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Luiz. Todo mundo me escuta aí, tranquilo? Escutando bem. Tranquilamente. Graças Léo, a você Deus. fala de você, Léo. Opa, cortou, não entendi. Repita, Carla, por favor. Você fala de onde? Se apresente, por gentileza. Ah, tá bom. Meu nome é Leonardo Ribeiro. Falo de São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife, Pernambuco. Olha, Recife hoje marcando presença forte, hein? Que legal. Terra do Terra da cana-de-açúcar, terra da cachaça. Vai uma dose, Carlota? Muitos escritores brasileiros que marcaram a nossa literatura, né? Eu acabei de ler, né, que eu vou falar também um pouquinho, do grande escritor pernambucano José Lins do Rego. Acabei de ler Fogo Morto, a nossa tradição literária brasileira. É isso aí. Léo, você tem quantos anos? Se quiser, não precisa falar. Então, Léo Ribeiro tem 43 anos. Léo Ribeiro é servidor público. E Léo Ribeiro tem formação em serviço social e graduando em Direito, Carla. Maravilha. É isso aí. Seja bem-vindo, Léo, ao nosso primeiro podcast do nosso canal, Papo Literário. Agora vamos lá. Luiz Marques. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Carlota. Boa noite, Carla. Boa noite, Léo Ribeiro. Tudo bem? E vocês? Noite, Luiz. Tudo bem, querido? Fala. Carla? Ó, Carlota. Se apresente, Luiz Marques. Ah, tá. Desculpa. Bom, eu me chamo Luiz Carlos Marques, mas aí pela internet, por aí, todo mundo, né? Acabei me autodenominando Luiz Marques. Ficou mais curto, ficou mais bonito. Antes que a Carlota pergunte, eu já falo pra caramba, além de ler muito, falo muito. Tenho 45 anos,
graduando em licenciatura em música, né? Estou fazendo licenciatura em música em AD, né? E músico também, né? De conservatório, por aí fora, né? Além de um devorador de livros, né? Outra coisa que eu descobri aos 20 e poucos anos, depois que eu perdi a visão, e que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Que maravilha, Luiz. Você fala de onde? Estou falando de Minas, município de São Geraldo, a mais ou menos 2 horas e meia eu fico aqui de Juiz de Fora, né? Região aqui perto de Viçosa, quem já ouviu falar na UFV, né? Então eu estou entre os municípios maiorzinhos aqui, tá? Nossa, isso aí. Entre Ubá e Viçosa, né? São as 2 cidades maiorzinhas aqui. Maravilha. Quantos anos você tem? Se não quiser, não precisa falar. Falou, Carlota, 4,5. 45, né? Sim, desculpa, eu não tinha... Eu acho que Não, eu cortou na acabei me antecipando aí. Então, beleza, beleza. Então, todos nós aqui, desde que eu me apresente agora, eu sou Carlota Pires, falo aqui do Rio de Janeiro, sou veterana, né? Sou um pouquinho mais velha que todo mundo aqui, estou com 57 anos bem vividos, né? Com uma gama infinita de livros já lidos, né? Este ano eu estou chegando à marca, né, com esse último que eu li, dos 63 livros, né? Só Nossa. Quantos livros? Calma, peraí. Quantos livros? 63. Acabei de ler, né, O Fogo Morto, do José Lins, que é uma leitura que eu quis revisitar por muitos motivos, né? Mas daqui a pouco eu comento, e além das minhas últimas 2 leituras, não é? São livros maravilhosos, né? Mas antes disso, também tenho deficiência visual desde os 17 anos, sou portadora da retinose pigmentar, né? Enfim, mas é isso aí, todos nós aqui temos, né, está no sangue, né? A leitura, né? Somos leitores vorazes, né? E gostamos muito de falar da vida alheia, né, Carla Virgínia? Então, gente, vamos lá. Virgínia, você Sim. falou que você lê um livro muito interessante, a sua última leitura. Gostaria de saber qual foi esse livro, que mais te causou impacto nele, e, enfim, fique à vontade para, né, falar sobre a sua última leitura. A minha última leitura, Carlota, eu concluí hoje, que foi A Professora, né? Da autora Freida, lá, que eu não sei falar o sobrenome, quem sabe é você. Mas eu gostei muito, é um livro curto, bem curto, né? Tanto que quando eu concluí, eu voltei para ver se eu tinha realmente terminado, se não tinha acontecido alguma coisa. Foi quase igual quando eu li Verity. Quando eu li a continuaçãozinha de Verity, foi quase a mesma coisa. Porque a gente acaba meio que comparando. E eu esperava mais história, tipo quando eu li A Empregada, que também é dela, O Segredo da Empregada, A Empregada Está de Olho. Porém, eu acabei chegando ali no final, depois de muito reclamar, que eu queria mais, sabe? Mais história, eu fui ver que não tinha mais, assim, sabe quando o autor ele tem que ter aquela luz, assim, de que deu? Porque se ele continuasse, talvez não seria tão interessante, ficaria uma coisa cansativa, talvez, né? Mas foi um livro muito interessante. Muito... Não, foi um livro muito interessante, assim, porque muitas coisas, sabe? Quem estava apontando um para o outro, todo mundo tinha uma falha na história do livro. Quem apontava para o outro tinha uma falha, sabe? Como li, eu vou concordar em parte com você, né? Claro, no primeiro momento a gente tem essa sensação também, caramba, será que faltou algo ali, né?
autora, que é uma excelente escritora, ela é uma médica neurologista, é uma norte-americana, né? E este livro acabou de ser lançado em Portugal. É bom que se diga que ele ainda não chegou ao Brasil. E graças às nossas trocas com os nossos amigos portugueses, né, que também são leitores vorazes, a gente também acaba tendo acesso a muitos livros que ainda não foram lançados no Brasil, como é o exemplo desse livro que a Virginia está comentando, a professora da Frida McFadden, né? Então, do que se trata a história? A história. Aliás, eu não posso dizer que é a história de uma pessoa, porque é a história de muitas personagens que se entrecruzam, se entrelaçam, né? Mas o cenário é um colégio de ensino médio numa determinada localidade lá dos Estados Unidos, nesta era do contemporâneo, né, onde as pessoas usam o celular, né, e dentro dessa vida moderna, enfim, né, e o que que acontece? Tem, né, os principais personagens, que é justamente a professora Eve, que ela é casada com o professor de inglês Nathanael. Só que tudo se passa naquele cenário ali que, num primeiro momento, eu tive a impressão, depois da introdução que ela faz, que é uma introdução muito chocante, porque é uma mulher, nitidamente, é uma mulher que está cavando a cova para alguém ali ser enterrado. Uhum. Então, a gente tem a impressão que se trata de um thriller, né? Só que não. E aí toda a trama vai sendo desenvolvida, então num primeiro momento, eu não sei se você teve essa impressão, Virginia, mas assim, eu pensei, meu Deus, oh meu Deus, vai ser uma história clichê, uma história mais ou menos, só que não. Eu pensei numa coisa macabra, realmente, porque é bem dela, né? É bem dessa autora. Mas sabe o que eu achei interessante? É porque normalmente a gente costuma ver certos assuntos serem abordados, tipo a pedofilia. Só como se só homem fosse pedófilo, e ali a gente viu que não é, né? É, exatamente, sem dar muito spoiler, né, mas já dando, Mas já né, vendo, é. então naquele universo ali, daquele colégio de ensino médio, né, onde tinha muitas adolescentes, né? Uhum. E, enfim, esse professor, ele realmente era, né, mais do que um assediador, ele realmente tinha, né, tendências óbvias de pedofilia, né? A própria esposa dele Então, também foi pedofilia, né, Carlota? Porque ela também era novinha quando ele fez a mesma jogada que ele fazia com todas, né? exatamente, ela foi aluna dele, né? A Eve, ela foi aluna dele. Vítima dele também. Então, quando eles se casaram, né, ela já tinha se formado em matemática e calhou de ela ir dar aula nesse colégio, talvez até pelo intermédio dele, né? Aí fica uma interpretação, enfim, né? Mas aí eles acabam se casando e ele continua com todo aquele histórico que já tinha no colégio, né? Ele era um cara de 38 anos e que, assim, saía, né, seduzindo as alunas, enfim, né? Até que acontecem Isso, né? coisas. Porque elas se jogavam também em cima dele, né? Provavelmente ele era um homem bonito, pelo que diz ali no livro, né? E ele, como ele era professor de inglês, vamos imaginar agora, né, em termos de Brasil, um professor de língua portuguesa que adora poesia, Uhum. né? Esse pode ser uma alavanca, né? Foi Sim, uma alavanca para e ele poesia para conquistar, né? Elas. estar, exatamente. Então, ele escrevia também, ele era muito sedutor, né? E Uhum. aí, só que lá pelas tantas, ele vai se envolver com uma garota que era meio nóia. Uhum. Por quê? Porque ela já tinha um histórico familiar, né, muito conturbado, né?
E aí tudo acontece, né? Uma coisa para mim ficou vaga, eu não sei se para tu ficou. O porquê que ela fez aquilo com o pai dela? Não porque o pai é assim, porque eu acho assim, teve ali vários gatilhos, né? Como ela tinha aquele cotidiano opressivo, o pai era um opressor, tanto dela quanto da mãe. O pai espancava a mãe, né? E ela, quando ela cresceu, quando ela se viu dentro daquela situação, né, do abuso que o pai fazia por ser um alcoólatra, um alcoólico, né, que essa parte eu sei, batida, Não, então o pai tinha esse lado, né? Ele era um alcoólico e ele era um abusador, ele espancava a mãe e ela, né, se revoltava muito com isso. Então, eis que um dia o colega dela, o Hudson, que também é protagonista, que também vai ter um papel assim bem importante, né, em toda a trama, né, o que que acontece? O pai chega, né, alcoolizado, obviamente, porque ele bebia dia sim e no outro também, e os dois estavam ali, eles ainda eram, acho que eles ainda não tinham nem 15 anos, elas deviam ter o quê? Uns 13 anos, por aí, né? Eles estavam no quarto estudando, nada demais, né, até porque eles não tinham esse interesse, né, no lado sexualizado, ali de estarem próximos, não, eles eram muito amigos, colegas mesmo, né, então eles estavam estudando por quê? Porque o Hudson, ele ajudava ela nas lições de matemática, que ela tinha dificuldade, né? Sim, aquele amigo dela. O pai, só E que eles o pai acabaram de se chega, afastar por conta do professor, né? oi, não entendi. E aquele amigo dela, eles acabaram por se afastar por conta do professor, né? Ah, sim, não só por conta do professor, mas por conta daquela garota que era também uma píssica, né? Uma noiada, e depois tudo vai ser esclarecido porque ela era uma menina que promovia bullying, né? Ela tinha uma condição econômica, né, acima dos demais, então ela se prevalecia muito em cima dos colegas, e especialmente da Eide, que é essa menina que vem desse contexto conturbado, né? Então, completando a tua pergunta, então o pai chega naquela tarde, vê os dois ali no quarto, né, começa a fazer um escândalo, porque acha que Eu está acho que o meu leitor abusando da menina. parte. Eu acho que o meu leitor pulou essa parte, Carlota, porque eu juro para tu que eu não. Eu acho que o meu leitor pulou, mas continua, vai. Não, então, vale a pena reler essa parte, quer dizer, entre aspas, né, porque é Tá. trágico a situação. Ocorre que o colega dela fica bastante indignado, porque quando ele vê o pai partir para cima da Eide para bater na filha, ele se insurge. Você tá Aí ele contando esse... parte Vai, Carlota. para cima para reagir, né, toda aquela violência, né? Nisso eles já estão perto da escada, e a Eide, quando viu que o pai agrediu o colega, aí a situação se reverte, aí ela, num ato de desespero, empurra o pai rola pela escada, quando ele chega lá embaixo já cai morto, né? Porque Uhum. Nossa. ele no Pronto, essa pescoço. ela empurrou ele da escada, pronto, essa eu sei. Mas eu acho que o meu leitor, eu tô lendo pelo @voice. Vou começar a ler por aquele outro aplicativo que eu te falei, que tem voz humana, é muito bom. Eu esqueci aqui o nome, mas depois eu dou uma olhadinha para Acho que eu ouvi falar Pra nesse gente, aplicativo. Retorno com voz humana, é maravilhoso, muito bacana. Eu acho que é o legal. Reader, alguma coisa. Eu É, peguei um para iPhone também. Ele só tinha para o iPhone, agora ele tá para o Android. Muito Então é ele bom, mesmo. não lembro agora também, né? É isso mesmo. muito bom. Então é isso, Virgínia. Você quer comentar mais alguma coisa? Qual foi a mensagem mais
forte desse livro da Frida McFadden que ficou para você? Rapaz, essa questão, assim, a gente não sabe com quem a gente convive, né? Eu trago isso para real aqui. A gente é muito complicado, né, cara? Do que o outro é capaz, né? Tipo, sabe? A pessoa com quem tu dorme é capaz de te enterrar vivo, né? Eu vou logo dizendo mais ou menos isso, sabe? A gente convive, sabe? Então, tipo assim, mas vamos que vamos. Eu não vou comentar mais nada não, porque a gente já praticamente contou o livro, mas vale a pena ler. O que eu digo é isso, vale a pena ler. Todos os que eu li até agora dela, eu recomendo. Todos vale a pena a leitura. A trilogia, né, da Empregada, que esse está publicado no Brasil, é sensacional a história da Emily, né? Muito Sim. interessante. Esse eu tenho Gente, interesse em ler. então, beleza. Vamos lá, Léo Ribeiro. E agora, sua leitura? Qual foi o livro que você leu? Mesmo que não seja recente a tua leitura, mas traga aí para gente uma novidade. Eita, nós! Vamos lá. Bom, como eu falei com a Carlinha, é uma leitura que não é recente, tem uns 3 a 4 anos, mais ou menos, numa das minhas férias, tá? E é um autor brasileiro que eu sou apaixonado. Gosto de vários, gosto de José de Alencar, gosto de Machado de Assis, mas Jorge Amado, eu sou um apaixonado por Nossa, Jorge Léo, Amado. agora você escangalhou mesmo, porque realmente. Não é, não Não, é nenhuma novidade, mas O cada Jorge vez que eu Amado, paro, meu Deus. cada vez que eu paro para falar de Jorge Amado, né, é um autor assim que me impressiona o quanto ele falou do Brasil, né? Ele usou a realidade brasileira para desenvolver os seus romances, né, os seus diálogos. E aí a gente mergulha num Brasil Bahia, no Brasil Salvador, pois então, Ilhéus, ele que foi Porto o culpado de eu me Seguro. apaixonar assim, pela Bahia, né? Nossa, a comida, a culinária então é É, muito presente nos livros de Jorge Amado. E o fazendo livro a que lembrança. eu que, e o livro que ficou na minha memória, né, dentre tantos que eu já li alguns, é Tieta, tá certo? A Tieta já Tieta foi Faqueste. Tieta já foi adaptado para TV, né, para novela, em 1989, e também depois foi para o cinema, né, virou um filme. Tieta foi escrito em 1977. Esse eu li, tá? Você leu? Sim, muito bom. Temos, né, Tieta, um clássico da literatura, meu É, Deus, Quem Jorge não leu, Amado pelo menos, os nossos ouvintes aí, quem não leu, pelo menos já ouviu falar da novela, né? li, com Então, li o certeza. livro, assisti a novela. nossa, a novela é maravilhosa. É É. verdade. Também, Então, né? Filme. con- contando aqui um pouquinho da história, né? Sempre tem os jovens aí que está chegando agora no mundo literário. Tieta é o nome da protagonista, da personagem principal, né? A história se passa em uma cidadezinha fictícia, né? De Agreste, que fica ali entre Sergipe e Alagoas, tá certo? Tieta foi uma garota, e aí vocês falando da questão do estupro, no contexto lá do livro, não fica tão claro que ela foi estuprada, mas eu lembrando aqui agora, ela foi estuprada, né, por um mascate, e aí depois se gostou ou não é outra história, mas ela foi estuprada, Realmente. e além de ter sido estuprada, ela foi expulsa pelo pai, né, da cidade. Então, Tieta sai da cidade bem novinha, com 13, 14 anos, depois de levar uma surra do pai, né? E ela sai chorando, com a mão na frente e outra atrás. Sai por aí, vai parar em São Paulo e acaba encontrando um cara rico, né? Acaba trabalhando com os corres da vida aí, né? Fazendo corre, enfim. Fazendo. Trabalha com prazer. E depois de Isso muito mesmo. tempo, depois de rica, depois de viúva, Tieta então decide voltar para o Agreste. E detalhe,
durante a vida de Tieta, mesmo tendo sido expulsa da cidade, ela manda todo mês um dinheirinho para cada um dos integrantes da família, para o pai, para a madrasta, né? Para a irmã, para o marido, manda dinheiro para todo mundo, até para o pai que expulsou ela. Então é uma história muito Até para interessante. Perpétua, né? Além da Perpétua, oh meu Deus do céu. É, que é a irmã, né? Não É se verdade. lembra, né, desse papel da Joana Fon na novela O Concurso. Nossa, sensacional. É, Mas diga, é um personagem até cômico, né? Até caricato, né? A Perpétua e as amigas beatas dela. É. Então, outras coisas que me chamaram a atenção nesse livro, por ter sido um livro escrito em 1977, Jorge Amado ele conseguiu falar nesse livro de tantas coisas que até hoje são atuais, né? Vou tentar citar aqui algumas, que são muitas, né? Então a gente tem o conservadorismo, né, daquela cidadezinha, versus o progresso, né, a vida as novidades que Tieta traz da cidade grande, tá certo? A gente tem a questão um debate de gênero, né, o patriarcado, sempre naquela cidadezinha conservadora, o homem sempre dando a última palavra em casa, né, o pai de Tieta, o marido de Elisa, né? Então tem essa questão aí do debate de gênero. O Jorge Amado também ele traz um debate que hoje a gente chama de responsabilidade ambiental, né? O que acontece? Naquela cidade estava sendo ali para ser instalado um empreendimento, né? Uma empresa, um lugar onde iria ser despejado os minérios, né? Ia ser justamente em Agreste e esse empreendimento ia trazer poluição, morte para a pesca, né, com que o pessoal trabalhava lá, né? Então ele trazia assim essa discussão. Um empreendimento que iria trazer divisas, ia trazer dinheiro, mas também ia trazer um prejuízo para o meio ambiente, né? Então progresso para quem, né? Talvez o progresso só para quem estivesse instalando aquele empreendimento ali, né? Que ia ganhar dinheiro e ia lucrar com essa situação. Uma região paradisíaca, né? Região paradisíaca. Outra abordagem que o Jorge Amado traz é a questão da política, né? Em meio a esse empreendimento aí, né, trazido pela empresa, tinha que ter o licenciamento, tinha que ter as permissões, né, do poder público para poder se estabelecer aquele empreendimento ali. E nessas responsabilidades de conceder, né, a permissão, né, se rolava as negociatas, as conversas no pé de ouvido ali do bar, de uma casa de massagem, né, uísque para lá, uísque para cá, coisa que de lá para cá não mudou tanto não, né, infelizmente. Então, eles responsabilidade ambiental, de como a política é levada. Então, assim, muito interessante. essa discórdia, né, que até hoje existe, né, não é, Léo, entre o público e o privado, né? Esse é o retrato do nosso sistema político brasileiro, né? Isso eu estou vendo muito claramente, né, com essas leituras que eu estou fazendo, né, dos romances, né, que tratam muito dessa questão também, como o Jorge Amado tratou, que é o Fogo Morto do José Lins do Rego, né? Então tinha os acordos, né? Tinha os conchavos, né? O Isso. caso do José Lins, ele trabalhou muito, né, com a questão do coronelismo, do cangaço também, né? Essa mexocha mesmo entre o público e o privado, que é algo, né, que não se extinguiu no nosso país e está muito longe disso ser extinto, né? Você Livro grandioso, né? Você foi muito assertivo
positivo na sua fala, quando você trouxe todos esses aspectos, né, da obra do Jorge Amado, Tieta do Agreste, né? E por que que a Tieta acaba tendo um papel preponderante, né, nessa discussão que você está colocando? Fala aí para a gente. Então, além essa questão da política me chama a atenção, porque antes da era Getúlio, né, se fala que o Brasil, na política, era um país patrimonialista. O que é isso? Né? As pessoas, na posição de poder, se aproveitarem para se apropriar daquilo que é público. Né? E aí depois veio Getúlio, trouxe aquela questão burocrática, né, para tentar colocar a burocracia no negócio, mas hoje a gente percebe que tem ainda um resquício aí desse patrimonialismo, né, que as pessoas se aproveitarem das posições de poder para, enfim, se beneficiar seus parentes. A importância de Tieta é que ela traz para a cidade ares novos, né, e também ela colabora para a chegada de um bem que não tinha em Agreste, que é a energia elétrica. Né? Imagine que 10 horas da noite, o gerador lá era desligado e ficava todo mundo no escuro. Né? Léo, essa é a importância de Tieta. Vocês estão me ouvindo? Desliguei. Tem muitos lugares ainda no Brasil, por exemplo, no norte, na região norte, né? Eu já fui em muitos lugares de interior, sabe que é interiorzão brabo? Que é justamente isso que funciona, Léo. O gerador funciona, gerador, com energia de gerador, funciona até uma certa hora ali, às 10 horas da noite, justamente isso. E ali depois é desligado o gerador, sabe? Não, tá real, é real isso ainda. Ainda é real isso no Brasil. É impressionante. E imagine que tinha gente que era contra a chegada da energia elétrica em Agreste. Fala, Marcos. Lucrar de uma forma, né? E tem a questão do asfalto também lá, né? Porque o acesso também entre as cidades, né, era feito com aquela... como é que chamava? Jardineira? Não sei. Aquele carro antigo de transporte. E que quebrava... Na novela era chamado de Marinette, né? Um carro bem velho. Isso, tal. era Marinette mesmo. Isso mesmo. Rapaz. O nome Quando não lá por Marinette, era feito por tração animal, né? E quebrava burros, os direto, cavalos. né? Vivia quebrando, né? Porque a estrada de terra, né? E aquela buracada então era bem, então, assim, era bem mesmo fim de mundo ali mesmo, né? Para alguns conservadores. Que Tieta tinha um grande amigo dentro da política, né? Que era um senador, né? Ela. Você famoso. deixou por menos, né? Na hierarquia, ela, né? Era um senador. Agora, justiça seja feita, Agreste tinha um administrador que não era prefeito de direito, mas é quem administrava a cidade, que era Ascânio, né? E Ascânio era um cara muito correto. Isso. E Ascânio, Tieta conseguiu ajudá-lo a trazer a energia elétrica para a cidade. Tem um outro aspecto aí na novela Tieta, que vocês vão lembrar aí, a relação do seminarista, do Ricardo, rapaz, é verdade. com ela própria, né? Então há aí uma luta, né, do Ricardo, e há uma dúvida dele, porque ele foi prometido pela Perpétua, ele foi prometido a ser ordenado padre, né? Então foi imposto a ele, né? Isso ele não escolheu. Então, até antes de conhecer Tieta, ele estava certo que iria ser padre. Mas depois que Tieta chegou, rapaz, aí acabou-se todas as certezas, né? E Tieta, que era tia dele, né? Tieta era a tia dele. Tem um quê aí de incesto familiar. Jorge Amado é danado. Jorge Amado é maravilhoso. Com certeza tinha esse aspecto também, quer dizer, a coisa, né, antiga, meu Deus. Mas, Luiz Marques, vamos lá, sua leitura.
Então, depois de tanta coisa boa aí, eu tenho assim, falei assim, nossa, será que a minha leitura vai ser tão impressionante quanto essas aí, né? Ah, vai sim, com certeza. Eu tô lendo, na verdade não é um livro, né? Eu tô quase terminando ali. São vários livros, né? Então eu tô lendo o último, se eu não me engano, o último livro dessa série, né? Da escritora Diana Gabaldon, que é a Outlander, né? Que é Ah, já ouvi falar demais, Outlander. maravilhoso, assim, não era muito meu estilo de Adoro Viagem no leitura, Tempo. muito esse tipo de ficção, mas ela colocou de uma tal maneira ali a coisa, né? Na verdade, começa com uma personagem, um casal, né? Que vai, o marido vai, se eu não me engano, para a Escócia, atrás da sua árvore genealógica ali, dos seus antepassados ali, e a esposa dele, que eles casaram, se não me engano, na década de 40 ali, em plena, acho que a Segunda Guerra, mas eles casaram, ela como enfermeira foi para a guerra, né? E aí depois, e ele professor, se eu não me engano, professor universitário, aquela coisa toda não sei se é história. E aí ela volta, eles resolvem, parece que fazer uma lua de mel, e ele viaja para a Escócia junto com ela, Claire, né? O marido dela agora, não me lembro, porque já são tantos livros que eu li assim com a Claire, que agora me fugiu da memória. Eu sei que eles viajam, e assim, engraçado que eu não sabia essa coisa dos círculos de pedra, né? Aí tem essa coisa toda dessa coisa acho que para quem já ouviu falar, existem vários círculos de pedras em determinadas regiões do mundo, acho que aqui no Brasil também tem, e que tem muita coisa envolvida, misticismo, né, muitas crenças que foram portais, né, Luiz? São os então, que são portais, foram construídos por povos, né, muito antigos, e isso funciona como portais para a pessoa viajar no tempo, no caso ali no passado, mas já nem no passado mais, mas, né? E aí a Claire, eles vão para a Escócia ali, o livro contando a estadia deles lá. Num determinado momento, a Claire vai para esse círculo de pedra, né? Ela resolve ir sozinha, e aí, né, chegando lá, ela examinando, né, ali, caminhando pelas pedras e tudo, tchum, ela dá uma coisa nela lá, e ela, quando se, né, volta a si, ela já está em meio a uma confusão ali, uma fuga, uma batalha, né, em plena século, se eu não me engano, 18 na Escócia, né, 1740, alguma coisa. São 200 anos que ela volta no tempo, de 1940 e alguma coisa para 1700 e alguma coisa ali. E o que eu achei interessante é que essa forma que ela colocou realmente, né, essa coisa em vez de ser máquina do tempo, aquela coisa moderna, colocou esse círculo de pedra, e que realmente, assim, isso a forma dela escrever aquilo ali, dela colocar essa coisa fictícia, e ao mesmo tempo com trechos de acontecimentos reais mesmo, né? Nesse primeiro livro, se eu não me engano, acho que é a Viajante do Tempo, Viajante no Tempo, do Tempo. Ela, em meio a essa batalha, ela encontra né, e na Escócia ali, aquele tempo dos clãs, né? Que viviam em guerra, e aquela coisa toda, ela encontra ela mistura ficção, né, com com realidade. a história. Então, né? Ela traz históricos, né, e ela
e ela entrecruza isso e ficou uma narrativa bem interessante, viva, né? Bem viva. Isso. E aí esse primeiro livro se passa na Escócia. Eu já estou lendo, se eu não me engano, eu não sei se saiu outro já, né? Se alguém souber depois. Já tem, pelo menos que eu saiba, 7 livros, Luiz. Então, eu estou no 7º, se eu não me engano, acho que 8º volume, se eu não me engano, que é o Escrito com o Sangue do Meu Próprio Coração. Tem volumes ali que são 2 livros, né? Por exemplo, um deles é o Tambores de Outono, são 2 livros. O Resgate no Mar também são 2 livros. Mas, assim, esse trecho todo do primeiro livro, né, que é Viajando o Tempo, com o Escrito com o Sangue do Meu Próprio Coração, já passou ali, teve a Escócia, né, que ela colocou muito a Guerra de Culloden, que eu fui pesquisar, realmente aconteceu. A Guerra de Culloden, que foi muito importante ali na Escócia, né, que depois foi invadida ali, dominada ali pelos os britânicos, os ingleses, né? Os britânicos, sim. E proibiram ali o uso do tartan, né, que parece tipo um manto que eles usam, xadrez, e cada clã tem um tipo de tartan, né? Todos são xadrezes, né? Mas cada clã é representado por um tipo de xadrez, uma cor de xadrez. E tem o kilt, né, que fala que o escocês usa saia, que não sei o quê, que chama-se kilt, né? Kilt é escocês. E que foi proibido ali, e que hoje o kilt tem uma representatividade para os escoceses que realmente é da sua própria cultura, da sua própria autonomia, que foi tirado, que foi proibido depois de ser dominado, de ser ali invadido pela Inglaterra, né? Você vê que o país que invade, ele vai impor sua cultura, as suas leis, as suas, né? E ali, então, assim, hoje o kilt representa para eles não simplesmente mais uma vestimenta, né? Uma roupa, mas sim aquilo, a cultura deles, a liberdade deles serem, né, o que eles eram, né? Aí depois vai para a França, né? Aí já passando por outros livros, né? Eles passam pela Jamaica, né? Nossa. E todos esses livros ali, a história, né? O romance ali que acontece entre a Claire e um escocês, né? Mas assim, não é entediante, tá? Ela se superou mesmo, realmente, a Diana Gabaldon. Ela se superou, não, né? Maneira de falar. Achei. Ô, Luiz, só um parênteses aqui. É importante dizer que só a Claire, ela entra no portal, regressa no tempo, vai lá para todo esse contexto, e, na verdade, ela reencontra com aquele que teria sido o iniciador da família do então marido dela, que é muito parecido. Aí ela pira com isso. Ela, gente, como assim? Não. O Jamir, ele não era da família, né? O marido dela, tá? Ele Ela não fica. Quando ela está no contexto do passado, ela vê aquele homem muito parecido com o marido dela, mas o romance que ela tem é com Depois eu tenho outro. uma pergunta aí para vocês. O militar, né? Que realmente foi. Ela encontra com esse militar, né, cujo o marido dela viajou para a Escócia e descobriu nos documentos lá o nome dele, que ele era do exército e tudo. Eu estou tomando muito cuidado até para não dar spoiler, porque é uma série, gente, é maravilhosa, assim. E ela conseguia, cada livro, você fala assim, nossa, agora ela vai ficar entediante. E não, né? Ela encontra, inclusive,
eles têm um relacionamento, digamos assim, muito próximo ali, né? Chocante mesmo, do escocês, eu não sei falar muito bem os nomes, né? Porque Claire, por exemplo, né? O meu aplicativo lê Claire, né? Não, normalmente também é portuguesa, não tem problema, Luiz. Né? Então ficou para mim, ficou Claire, né? Achei até bacana. O Jami, né? Que foi ali o que levou ela se aproximar tanto do militar, né? Que foi o ancestral ali do. Você não ficou com aquela expectativa, assim, porque eu fiquei, tá? Meu Deus, mas ela tem que voltar para o tempo presente, ela tem que sair disso, ela tem que voltar. Coitado Ô, da Carla, Então, porque quando a gente espera de uma pessoa que viaja no tempo, que geralmente ele procura voltar, né? Oi, Léo. eu vou fazer uma pergunta para vocês. A Carla falou aí que só a Claire viaja no tempo. Eu não li a série, tá? Tenho muita vontade de ler. A Carlota. Não, foi a Carlota. Então, eu não li essa série ainda, mas eu tenho muita vontade de ler porque é um dos gêneros que eu mais gosto. Eu só não li ainda porque é enorme. Mas olha, de vez em quando eu leio coisas na internet, tanto sobre o livro quanto sobre a série, porque, para quem não sabe, tem a série na Netflix também, já com virou série na Netflix, isso mesmo. Só que não tem audiodescrição, infelizmente. Só tem audiodescrição o nome do, se não me engano, é Frank, né? Só tem audiodescrição no streaming original, de onde ela passa, né? Mas, olha, eu ouvi falar que tem algum outro personagem que também está deslocado do seu tempo e que me parece que até sabe que ela também não é daquele tempo. Né? Então, queria saber de vocês. Eu também li. Interessante. Aconteceu, realmente acontece isso mesmo. Eu estou tomando muito cuidado, até para não tirar aquela coisa. No primeiro dado momento, só ela viajou no tempo. Tá? No primeiro dado momento, assim, só ela que viajou na época dela ali, daqueles que faziam parte da vida dela ali, do ciclo dela ali, do filme ali, só ela que foi, entendeu? Do filme ali, do livro, né? Ali foi só ela. Mais futuro, né? Mais para frente, em outros livros, vão se descobrindo outras viajantes também, né? De outras épocas, talvez. Vai se descobrindo outras épocas. Gente, eu tô doido para falar também, mas eu não quero dar o spoiler. Eu tô com vontade já de começar a ler esse livro. É um livro. Ô, Léo, eu se eu fosse um cara que enxergasse, embora isso não me deixe chateado, nunca, né? Porque eu adoro só de poder ler com leitor de texto, essas coisas, tudo, me deixa muito feliz de ter acesso a esse material. Mas, como assim? Aquelas pessoas que falam comigo, nossa, eu gosto de ter o livro, eu gosto de ler, de pegar no papel e tudo. Se eu enxergasse, eu teria essa coleção inteira na minha estante. Porque... Mas merece demais. É lindo, cara. Legal, não. Eu digo que se eu tivesse um espaço, assim, uma casa com espaço, eu teria uma biblioteca com livros físicos, independente de eu poder ler eles ou não. Porque eu acho muito massa, sabe? Todos os livros que eu fosse vender, eu compraria ele físico. Nossa, o livro físico a gente desenvolve uma relação de amor por aquele livro físico que nos chamou a atenção, né? De que tem um personagem tão bacana lá dentro daquelas folhas, né? Minha sobrinha Maria Alice, ela disse que gosta do cheiro. Ela disse que ama o cheiro do livro. Não, o cheiro, o barulho do papel, de você passando as páginas. Folhear, sabe? Nossa, maravilhoso. Você tocar, esse contato físico mesmo com o livro, gente, eu sinto isso hoje eu sou colecionador de vinil, disco de vinil, eu tenho uma vitrola aqui, e eu ouço música em playlist e tudo, mas aquelas mesmo que eu gosto, eu tenho procurado muito em ter, se não puder ter em vinil, ter em CD, porque eu gosto de pegar, de ter ali, né?
E eu entendo bem uma pessoa quando enxerga e fala que quer ter o livro, porque realmente o livro físico é outra realidade, né? É outra, sei lá. Né? A minha filha também, minha velha, ela diz, eu até ofereço, mãe, tu quer em documento? Eu chamo a mãe, né? Aí ela faz, não, mãe, que eu gosto do livro, eu gosto de pegar no livro. O prazer está nisso aí. Isso mesmo, Então, bonitinho. quando eu enxergava, eu gostava do cheiro do livro. Não importando se era novo, velho, eu fui rata de Então, biblioteca. Nos meus 15, 16, 17 anos, eu frequentava uma biblioteca do colégio onde a minha irmã estudava, né? E, gente, olha, meu Deus, assim, foi a partir dessa biblioteca que eu peguei o gosto pela leitura, né? E eu já era uma leitora voraz, né? Mas aí a visão, né, foi sendo comprometida, eu pirei com isso, mas graças a Deus que a tecnologia cada vez mais nos contemplou, né? Nos contempla e nos contemplará, enfim, né? Luiz, qual foi assim a mensagem que você pôde extrair desse livro da Gabaldon, A Viajante do Tempo? nossa, agora você me fez uma pergunta assim que eu não parei para pensar, sabe? Mas o que eu gostei desse livro, não vou nem te falar que passou aquela mensagem, que aquele livro, né? Porque esse tipo de leitura, não sei, acho que não é aquele, como é que eu vou falar, aquele tipo de leitura, não sei se eu sou insensível nesse caso, mas assim, se me perguntar o que eu gostei mais nesse livro, é dessa questão dela colocar a gente nos momentos, nas épocas diferentes e fazer a gente viajar, sentir o frio da Escócia, o calor dos Estados Unidos, a chuva lá, não sei, quando tá chovendo mesmo, é como se eu sentisse aquilo ali, aquele clima, a vegetação, a forma dela escrever mesmo, que me encantou nesse livro. Assim, não sei se acho que eu não respondi a sua pergunta, mas ao mesmo tempo tentando colocar e puxar sardinha para o meu livro, né? Puxar a brasa para minha sardinha do meu livro, né? Aqui, eu estou com ele aberto aqui. Aí o final é simplesmente sensacional, porque já dando todos os spoilers, né? Ela decide não voltar, né? E ficar lá com o Jamile, né? O Jamie, né? E aí, toda a história do livro, ou praticamente toda, né? Porque tem muita coisa aí, vai eles juntos, né? Mas entra outras situações muito incríveis aí nesse livro, né? Então, pelo fato de ela não ter retornado ao presente, ela abdicou né? Ela abdicou da vida dela, né? Do presente, Mas da vida entre aspas, dela. já aí também, tá, E gente? Não vou falar que ela não voltou, mas assim, a coisa. no final, aí ela fala: Eu também tenho um presente para você, Jamie. Porque eles estão lá, né, naquele local que eles finalmente, né, se encontraram e, enfim, né, se abraçam e vão para aquela espécie de piscina. Você lembra disso? Aham. Enfim, eu também tenho um presente para você, Jamia. Voltou e deslizou sua mão firme por entre os meus seios. Ó, que romântico. É um É livro mesmo? também, viu? Olha só, e o mundo nos envolveu pleno de novas possibilidades. Gente, não é uma frase tudo de bom? Que Você não, romântico. A não fica Diana escreve muito, gente. Ela é muito
Ela é o que eu quero ser quando eu crescer. A mente, ela tem, né, essa força palavra. criativa. Quero ser, quando eu for grande, você assim. Gente, então, eu acho que se a gente fosse extrair uma mensagem desse livro, eu extrairia o amor vence a tudo, né? Tanto o presente quanto o futuro, o passado, enfim, né? Até o tempo, né? Isso. É verdade, Carlota. Obrigado por ser mais sensível do que eu aí, por ter tirado aí. Realmente, isso mesmo, né? O amor acabou vencendo aí as fronteiras do tempo, né? E assim, né, no começo, qual foi o argumento? Ela estava naquela vida monótona com o marido, não é sufocada por aquele cotidiano opressivo, né? Ela é entediada de se deparar com as mesmas coisas, as mesmas situações, as mesmas fofoqueiras da vizinhança. Aí, de repente, o marido tem essa ideia, né? Vamos viajar, né? Ela achou que seria uma oportunidade, né? De ter uma segunda lua de mel. E aí tudo acontece, né? Mas o que me impressionou, assim, que realmente ela me passou a ser tá bem feliz, né? Ali, assim, a própria escritora colocou assim que ela estava entediada, até porque, né, de uma guerra, né, gente? Ali, ela naquela vucu-vucu ali de guerra, de enfermeira, de estar atendendo de uma hora para outra, acaba-se a guerra, ela volta para casa e não tem mais nada para fazer, né? Pois é. Então ela acaba indo para outra, né? Até no passado, né? É muito interessante. Não, olha, esse livro realmente, todos os que vocês comentaram, para mim, eu dou 5 Maravilhosa. estrelas. O da Carla eu não conheço, mas me parece ser bacana também, né? Pelo que ela Professora, colocou. vale a pena a leitura, vale muito a pena, a trilogia também. Nós, que somos leitores vorazes, né, Carla Virginia, a gente já leu 5 livros dessa autora, 6, na verdade, né? Que teve A Porta Trancada, O Recluso, A Professora e a trilogia da Empregada, né? Da Legal. M. Isso mesmo. Gente, para encerrar o nosso podcast de hoje, eu vou comentar rapidamente, né, sobre 2 livros que são complementares, né? Eu não posso dizer que é uma duologia, mas vá lá que seja, né? Que é o primeiro, que virou um grande clássico, né? É um dos livros mais lidos também do contexto atual, em virtude dessas guerras horrorosas que ainda vigoram no mundo. E isso é uma coisa assim, sem classificação, né? Acho que guerra, em nenhum tempo, em nenhum período, claro, né? Como a Diana Gabaldon mostrou, né? Essas guerras localizadas tiveram todo um propósito, né? A independência da Escócia, naquele outro livro, a independência da Irlanda, ok. Mas a guerra pela guerra realmente é uma coisa que é muito degradante, né, para o ser humano, de modo geral. É isso que eu penso. Então, o primeiro livro é o Menino do Pijama Listrado, do John Boyne, e na sequência eu li a continuação, né, desse livro, O Menino do Pijama Listrado, que é Por Lugares Devastados. Gente, que livro, né? O primeiro é uma história muito comovente de um garotinho, né, uma família alemã, né? Esse livro, né, tanto o primeiro quanto o segundo, né, se passa no auge, né, especialmente o primeiro no auge da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, pela perspectiva dessa família alemã, cujo patriarca
ele tem uma autopatente, né, no governo do Hitler, e aí ele é designado para migrar, né, de Berlim para esta missão que ele ia desenvolver na Polônia, né? E qual seria a missão desse patriarca, né, quando ele chega lá na Polônia? De gerenciar Auschwitz, onde foi promovido, como sabemos, né, o grandioso genocídio de milhares, né, de judeus, né? Famílias foram dizimadas, uma coisa horrorosa, uma grande mancha na história da humanidade que eu acho que ela nunca, nunca, nunca vai se apagar, né? E essa não é uma mancha só para o povo judeu, eu considero que é uma mancha na história da humanidade, nós, enquanto, né, humanidade. Eu acho que foi tão abjeto, né, isso que aconteceu na Segunda Guerra, e continua acontecendo, porque o Holocausto, ele ainda vigora, né? Bom, mas vamos aos livros, né? No caso do primeiro livro, tem esse garotinho chamado Bruno, né? Quando eles se mudam lá para a Polônia, exatamente nos fundos, né? Eles vão morar numa casa muito confortável nos fundos de Auschwitz. E esse garotinho de 9 anos ficava olhando pela janela do quarto dele, intrigadíssimo, né? O que era aquilo, e ele ficava indagando a irmã mais velha, né? Que tinha 12 anos na época, não é? O que era aquilo que ele via da janela, aquelas pessoas se movimentando. A irmã mais velha, ela sabia de toda a situação. Por quê? Porque ela participava dos jantares da família, porque ela esteve presente, né, quando o Hitler nomeou o pai dela, né, num jantar muito chique lá no Palácio do Governo, lá em Berlim, etc, 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 numa das residências, né, do Hitler. Então, ela sabia, só que ela não tinha a exata dimensão do que eles faziam com aquelas pessoas, né? Ela não tinha a exata dimensão. Isso tudo vai ser revelado no segundo livro, Por Lugares Devastados, né? Então, o que acontece? Esse garotinho chamado Bruno, isso é no primeiro livro, O Menino do Pijama Listrado, né? Movido pela curiosidade, né? Enquanto a mãe estava envolvida lá nos afazeres domésticos, a irmã lá no quarto estudando, né? E o pai lá indo, né? Trabalhar, né? E trabalho, né? Enfim. O que ele fazia? Ele escapava da casa e ia ver o que era aquilo que ele avistava da janela, movido por uma suprema curiosidade, né? E de tanto ele ir naquela cerca, um belo dia ele avistou o garotinho do outro lado da cerca. Nossa, pouco. Devidamente vestido, né? Eles tinham um uniforme lá em Auschwitz, que era justamente essa roupa listrada com número, né? E, assim, os que sobreviviam em condições de desumanas, né, eles serviam como mão de obra barata para fazer trabalho, né, para os soldados, para os generais, mães que ficavam lá, né, e, enfim. Então, ele avistou esse garotinho e ele se queixava muito porque ele não tinha um amigo com quem compartilhar, né, as brincadeiras, enfim. E aí ele chama o garotinho. Num primeiro momento, esse garotinho, ele tem um pouco de medo, de receio de ser pego, mas um belo dia ele se aproxima. Aí o Bruno, né, o garotinho alemão, fica fazendo um monte de pergunta para ele.
né? Aí eles descobrem que eles são da mesma idade, que fazem aniversário no mesmo dia, que nasceram no mesmo ano, e aí eles ficam com aquela afinidade, né, gente? Olha, o livro é muito Nossa, comovente, eles Imagino. sempre são muito comoventes, esses livros. são muito comoventes, né? E aí ele trava amizade com outro garotinho, o Samuel, né? E ficam amigos. Aí ele ficava perguntando para o Samuel por que ele era tão magrinho, né? Já que eles eram da mesma idade, enfim, né? Aí ele passa a todo dia levar lanche para o Samuel. Aí o Samuel assim fica, né? Super assim entre um misto de contentamento, né? Ele fica muito feliz com a amizade, mas também com muito medo de ser pego, né? Pois bem, ocorre que um dia e ele continua perguntando, né, para a irmã dele, né, afinal de contas, o que que eles faziam lá dentro, tal, e a irmã sempre disfarçando a situação, né? Enfim, um belo dia, é, ele vai ao encontro do Samuel, né? E nesse mesmo dia foi o dia que eles iam levar para o forno, né, como eles chamavam lá, né, enfim, né, o crematório, né, O que eles usavam lá. eles usavam gás, uma coisa tenebrosa. Então, nesse dia ia ter muitas, né, mortes, né? E Carlota, foi, eles sim, matavam essas crianças, é? também, Nossa, também, famílias inteiras, idosos, livro crianças, que eu não lia. maridos, mães, É, esposas. e depois para sumir, né? Porque não tinha lugar para enterrar tanta gente, eles queimavam. Nossa, gente. Então, Tinha os os fornos, fornos lá os para crematórios, aí. crematórios que eles construíram gigantescos, porque É chegou por um isso que eu não momento. gosto de ler muito esse tipo de livro, Carlinha, porque é muito forte. É, Muito forte. chegou um momento. Já li alguns, mas. Eu já peguei para ler várias vezes esse livro e desisti. Nossa, eu não sei. É um daqueles, Carlota, que né, eu digo, ia me acabar no final. Eu gosto de ler, são livros realmente chocantes. Ele tem um E finalzinho feliz, pelo menos aí pro Samuel, não? Eu é quero ver se minha... eu leio, sabe? Não, porque o autor realmente ele quis mostrar, né, a realidade nua e crua do que aconteceu, né? crianças em lados opostos mesmo, né? Um ali bem tratado, e o outro no campo de extermínio, né? Olha que Sim. doideira. Extermínio. Ocorre que um belo dia o Bruno entra, ele passa para dentro, Hum. né? E aí ele vê aquela fila gigantesca, aí o Samuel, na sua ingenuidade, eles estão na fila porque acho que agora vai ser hora do lanche. Oh, meu Deus do céu, misericórdia. Aí os dois entram na fila. É a fila para a Câmara de Gás. Meu Deus. Só que o Samuel, ele empresta, né, para ele poder ficar lá sem ser notado, ele empresta também uma roupa igual a dele. Ai! Ingenuidade também Dos dois, Bruno, né? né? Dos Então, dois. São duas crianças, né? Meu Deus. comovente. Aí tem o desdobramento, né, por lugares devastados, né? E na verdade, a continuação, né? É a história da irmã dele, né? Porque depois da guerra, né, o pai deles, né, é condenado no tribunal lá de De Haia, Nuremberg, Nuremberg. Isso. e aí ele é enforcado, como vários foram, né? E aí o que que o John Boyne
quis mostrar, mais uma vez, na ótica, né, da família alemã, porque restou somente ela e a mãe. Né? Nossa, Então, para elas não serem mortas, elas migram para a França, porque alguém vendeu a ideia para elas que a França seria um lugar neutro, né, que elas iam poder refazer a vida, né, porque a mãe pegou todo o dinheiro, né, que o pai havia deixado, que era que não era pouco dinheiro, era um dinheiro considerável, né, que dava para elas viverem, só que aí tudo acontece. Por quê? Porque havia uma mágoa muito grande dos judeus que sobreviveram, né? E era aí a justamente coisa, essa que aí o agressor virou, né? No caso não era, ela não foi, mas ela estava ali protegida porque era esposa de um. Nossa, gente. Ainda mais porque a a França também foi invadida pela Alemanha. Foi invadir? França foi invadida pela Alemanha. Foi. Isso. Imagina, o ideal do Hitler era dominar o mundo. Ou seja, ele era um psicopata, um sociopata, sei lá, psicopata, pior. Alguns livros, Carlota, que falam sobre essa época, a época dessa guerra, né? Aqui a Alemanha invadiu a França. Tem. Eu já é li difícil, muita coisa, nossa, muita coisa. é difícil, Tem um, é difícil. tem um livro chamado Toda a Luz que Não Podemos Ver, de Anton Doyle, Maravilhoso, que inclusive a protagonista é cega, né? E virou filme na Netflix. É maravilhoso também. Para quem gosta, maravilhoso. Aliás, fica a sugestão do Toda a Luz que Não Podemos Ver e Os Meninos que Enganavam o Nazista, que apesar de serem dois livros também tristes, mas tem um final assim com um alento, tal, enfim. Mas, Fica a sugestão. porém, infelizmente, né? Oi? Então, gente, infelizmente a guerra, o que a guerra nos traz? Nada de bom. Porque eu, né, em várias ocasiões, até pela parte de professores meus, né, mas a guerra, né, especialmente a Segunda Guerra Mundial, foi muito bom, porque foi aí, não é, depois da guerra, que a indústria foi desenvolvida. Né? Que indústria? A bélica? Mas será que Né? será que eu precisava mesmo de uma guerra para a indústria ser desenvolvida? É Não. uma das inúmeras idiotices que ainda temos na É, humanidade. é, né? É muita loucura. É Bem, muita é loucura. isso. Eu me lembro que eu não me lembro, eu acho que foi algum livro, foi da mesma autora de Como Eu Era Antes de Você. Além de tudo, além deles de tudo, Jojo Moore. tu tem tua casa e tu é obrigada a abrir a tua casa para outras pessoas estranhas virem se abrigar na tua casa e você tem que cozinhar para aqueles alemães, né? Você tem que cozinhar para eles, vocês passando fome e cozinhando para eles, né? Do bom e do melhor, sabe? Gente, Ela destrói tudo, né? Ela destrói tudo, ela destrói a sua história, ela destrói a sua história, a sua cultura. A guerra destrói, né? Destrói a tudo. guerra mundial ainda não acabou, essa que é a verdade. Porque veja aí os desdobramentos, né, que ela está trazendo, né, nessa guerra, por exemplo, entre a Rússia e a Ucrânia. Isso é um efeito colateral também da Segunda Guerra. Essa guerra entre, né, como sempre, né, judeus e palestinos, né, é uma questão que ela viu também do pós-guerra, né, porque a situação de Israel, embora tenha sido resolvida territorialmente, né, mas eu acho que não ficou resolvida do ponto de vista político, né? Então, o que está acontecendo agora? Uma questão extremamente ambígua, porque os Estados Unidos
apoiam Israel, né? Quem que a Rússia apoia? Fica uma coisa, né? Será que nós não estamos outra vez, né, criando assim cortinas de ferro de novo, né? Porque um dos grandes efeitos colaterais da Segunda Guerra foi justamente a participação da Rússia, que promoveu o quê? O Muro de Berlim. Foi a Rússia quem construiu o Muro de Berlim. Ela separou, né, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental ficou com quem? Com a ex-União Soviética, né, e foi lá que eles implantaram o quê? O socialismo. É um socialismo que só degradou a Alemanha, que só degradou, né, como degradou a própria Rússia. Hoje a Rússia é um país completamente degradado, né? Basta a gente ver aí no canal desses viajantes que andam aí pelo mundo, eu já vi vários documentários, né? Antes dessa guerra explodir, de muita gente que esteve lá e filmou a realidade do povo russo, né? Prédios caindo aos pedaços, condições assim, sabe? Que eu falo, meu Deus, o nosso país é rico, porque aqui até mendigo sobrevive, cara. Né? Às vezes tem mendigo por aí que tem até Pix agora, sabia disso? É E lá verdade. não. Então, Lá, inclusive, o Dostoiévski já mostrava isso nas obras dele. Ô, Carla, eu não sei Lá se tu na, tem visto, eu não sei se tu sobrevive. tem visto, mas no Foi? Brasil a gente está assim. Eu não sei se tu tem visto, se tu tem acompanhado alguns canais, que normalmente quem acompanha mais esses canais são a galera mais velha, eu acabo por acompanhar junto por conta da minha tia aqui. Cara, o ser humano no Brasil tá. O ser humano tá fazendo, tá ajudando o outro. Sabe o que é se juntar? Gente do Brasil todo, do mundo, não só do Brasil, para ajudar, tipo, uma família que não tem uma casa. Sabe? Dentro de 2 meses, 3 meses, aquela família passa a ter uma casa, passa a ter, sabe, eles não só dão uma casa, Carlota, como eles vão dando condições daquela família se levantar, condições psicológicas, sabe? O ser humano tá um ajudando o outro. Você vê hoje pela internet, por esses canais aí, sabe, de construção, de não sei o quê, sabe, esses canais de ajuda. Todo mundo se Aham. mobilizando para ajudar o outro, sabe? É muito interessante, tá? Eu acho bacana. Eu gosto de ver isso, sabe? Eu gosto de ver. Como o brasileiro ainda, não só, como eu estou te falando, não só o brasileiro, mas muita gente do mundo todo, que a internet abrange tudo, né? Do mundo todo chegando junto, sabe? Eles vão mandando de objeto a dinheiro, sabe, tudo, tudo. E se ergue de novo uma família que estava totalmente desestruturada. minhas caras amigas, meu amigo, eu vou pedir uma licencinha para vocês, mas está chegando a hora de eu ir. Eu queria Não, só um pouquinho só um minutinho só da atenção de vocês, só para eu fazer os meus agradecimentos, as minhas considerações. Até porque o canal, ele não está girando só com a gente, ele está girando com várias pessoas dando as mãos para a gente. Vou começar agradecendo aqui as minhas ajudantes mirins, que são a minha filha Maria Júlia, que ela que montou o canal, que criou a capa do canal, que criou o banner do canal. Agradecer a Maria Alice também, que também entrou nessa da capa, porque uma trabalhando com a outra, né? São os olhinhos, né, que a gente tem que ter, os nossos olhinhos. Agradecer também ao meu primo, que ele também fez toda a configuração do canal, porque dá um trabalho, montar um canal não é tão prático quanto parece, certo? Todas as configurações. Agradecer o Rodrigo R.A. do canal Bladtech Acessibilidade, porque ele que está criando a vinheta do canal também. Agradecer ao Di Santana, do canal de Santana também, que é de acessibilidade, por todas as dicas de como trabalhar ali dentro do YouTube, porque também não é tão simples, é um processo, certo? É isso aí, gente. Agradecer a todo mundo da salinha,
da nossa salinha, a todos nós, né? Todos que hoje se disponibilizaram a estar aqui, são 1 horinha e pouca já, o Luiz, o Léo, né? Papo literário, aqui falamos da vida alheia. É isso aí, Carla Virgínia. Começo, vamos que vamos. Gostaria Vamos que Gostaria de agradecer o convite, parabenizar pela ideia, pelo projeto, desejar toda a sorte do mundo. Espero que eu tenha dado aqui alguma colaboração, tenha despertado aí os nossos ouvintes, podcasters, a ler. Espero que nós todos, né, na verdade, cada um aí trazendo seus livros, tenha despertado a curiosidade. Deixem seus comentários, se inscrevam no canal, deem aquele like. É isso aí, Luiz, suas considerações finais. Bom, o Luiz Marques, agradecendo aqui, né, já o convite do primeiro, né, podcast aí, fazer parte desse primeiro, né, espero que venha muitos outros, espero ter também contribuído aí com minhas dicas aí, e agradeço também as dicas aí dos colegas também, que eu vou procurar depois, eu vou, né, procurar acessar depois aí. E é isso. Valeu. Valeu, gente. Vamos que vamos. Segue o fluxo. Obrigada pela presença de todos. Valeu, Carla Virgínia. E eu também estou imensamente grata pelo convite. E é isso, gente. Vamos que vamos. Se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho. Eu sou o Chico do Gordo. Literário. Né? Vamos juntos nesta jornada literária. Né, quem ouviu o cast até o final, coloca nos comentários. Eu ouvi até o final. Um abraço e um beijo para você também, Léo. Tchau, gente. Eu vim encerrando, ok? Tchau. Valeu, tchau.